Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, quarta-feira, 20 de novembro, e tivemos aí diversas notícias importantes ao longo do dia. Vamos a elas. A principal delas, quem acompanhou o julgamento aí, o início, a primeira etapa do julgamento lá no STF sobre compartilhamento, né, de dados bancários e fiscais, tanto pelo COAF, ex-COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, também pelo Banco Central e pela Receita Federal, compartilhamento desses dados com os órgãos aí de investigação, né, de persecução penal, Ministério Público, Polícia Federal. A gente estava na expectativa desse julgamento. Pela manhã tivemos aí a manifestação do Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Ele fez a defesa uma defesa enfática aí do trabalho, desse trabalho conjunto, da necessidade do compartilhamento dessas informações. Teve manifestação de advogado contra, né? E aí o Dias Toffoli já começou a ler o seu voto. Primeiro ele fez uma série de colocações que sugeria que ele ia manter o posicionamento dele, a posição dele contrária, né? Crítico, como fez quando ele deu aquela liminar, né? Suspendeu naquele pedido de liminar do Flávio Bolsonaro, suspendeu não só a investigação do Flávio Bolsonaro, mas todas as investigações do país baseadas, abertas em dados do COAF, da Receita e do Banco Central. Nós sabemos, foi uma arbitrariedade, isso foi seguido de diversas outras arbitrariedades, outros abusos, né? A questão mesmo de tentar acessar o banco de dados ali, dos RIFs, dos relatórios de inteligência financeira, pressionou o Banco Central para que lhe desse acesso a isso, mais de 19 mil RIFs, dados bancários e fiscais de mais de 600 mil pessoas. Quer dizer, começou a extrapolar nas suas funções, inclusive violando a Constituição, violando as prerrogativas fundamentais ali, cláusula pétrea, né, artigo 5º da Constituição, fazendo realmente uma sequência, né, atuando de forma absolutamente incompatível, não só com o cargo de presidente do STF, mas qualquer ministro ou qualquer, vamos dizer assim, operador, né, do direito, aí, qualquer agente estatal do judiciário. Então, Toffoli vinha cometendo esses abusos em série, virou alvo de pedido de impeachment. Hoje pela manhã, Janaína Pascoal e vários integrantes aí do Ministério Público, especialmente de São Paulo, protocolaram um aditamento ao pedido de impeachment lá no STF, relacionando esses abusos, especialmente esse último, né, de tentar acessar os dados bancários fiscais dos contribuintes. Então, estava tudo realmente, a fervura aí, tudo indicando que a panela de pressão poderia estourar. Então, Dias Toffoli deve ter sentido o bafo ali na nuca e mudou de posição ao longo da tarde. E terminando o dia com uma conclusão absolutamente distinta daquela, gerou muita confusão, deixou muita gente na dúvida, os ministros ficaram na dúvida, todos espantados, né, ao passo que ele ia falando, mudando o posicionamento, dando razão ao COAF, dando razão à Receita, dando razão ao Banco Central, lendo, inclusive, toda a legislação, os protocolos internacionais que fundamentam a atuação desses órgãos, que eu já falei aqui. Nós estamos alinhados às melhores práticas, né, internacionais de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. Muita gente até, abro aqui um parênteses, muita gente questiona, Cláudio, mas como é que aconteceu o Petrolão? Bom, gente, essas práticas envolvem diversos agentes, inclusive os bancos, né? Quem comunica o COAF sobre as movimentações atípicas, né, dos correntistas, dos cidadãos, dos contribuintes, né, aqueles que mais informam, né, porque as informações vêm de diversos órgãos, de diferentes níveis, de diversos agentes, né, desde cartório, junta comercial, até os bancos. E os bancos são realmente aqueles que produzem mais informação, porque é onde há realmente as transações financeiras, é onde o dinheiro se movimenta, né? Então, corretoras de valores, todos eles têm de informar, são todos obrigados por lei a informar. E o que a gente sabe, e o que a gente viu na Lava Jato, foi que os bancões, né, muitos deles serviram ao esquema, né, em diversos casos, ainda que não fosse uma decisão institucional do banco, mas
já foram encontrados, inclusive, gerentes, diretores e até dono de banco envolvido no Petrolão de alguma maneira ou em outros esquemas de corrupção descobertos pela Lava Jato ou de forma secundária. O fato é que muitos desses bancos não cumpriam o seu dever de informar ao COAF sobre movimentações atípicas, né? Esses alertas, eles precisam ser automatizados pelos bancos também. Então, se você deixa no manual, você controla aquilo que você quer comunicar, aquilo que você não quer comunicar. Então, a culpa não é do COAF, né? Ou da unidade de inteligência financeira, como foi rebatizada. A culpa é de quem precisa informar e não informa como deveria. Então, fecha esse parênteses, volto para o julgamento. O julgamento, o que aconteceu? O Dias Toffoli, o mesmo Dias Toffoli que deu essa liminar lá para o Flávio Bolsonaro, que suspendeu centenas de investigações no país inteiro, todas as investigações baseadas em dados do COAF, da Receita, do Banco Central, todas suspensas, causando um prejuízo enorme para o país, incomensurável, imensurável, né? Um prejuízo que realmente a gente não tem noção. Por quê? Porque os criminosos continuam a agir. Então a gente está falando não é só de corrupção, a gente está falando de crime organizado, a gente está falando de crimes financeiros, a gente está falando de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, enfim. Bom, o que aconteceu ao longo da tarde? O Dias Toffoli, ele ele que foi muito crítico, abriu o voto dele com as críticas, mantendo aquele posicionamento, ele foi dando um giro de 180 graus, né? Dando um giro de 180 graus. Eu notei esse giro justamente quando ele disse o seguinte: disse não ter dúvidas quanto à possibilidade de a UIF, né, antigo COAF, compartilhar relatórios de inteligência por solicitação do Ministério Público, da Polícia ou de outras autoridades competentes. Nossa UIF também é detentora de um complexo e evoluído gerenciamento de dados, onde os canais seguros de intercâmbio de informações protegem sua confidencialidade. Nesse sentido, estou convicto de que os relatórios de inteligência disseminados pela UIF não têm por finalidade fornecer um extrato completo de transações de determinado cliente ou conjunto de clientes, mas tão somente a função de chamar a atenção para certas transações, contrapartes ou situações consideradas atípicas ou suspeitas. O que é interessante é que o Toffoli, justamente, ele começou a modificar a sua posição, começou a ler toda a literatura, né, toda a legislação pertinente, toda aquela que sustenta esse aparato de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Inclusive as diretrizes emanadas lá do GAFI, né, ligado à OEA, que é quem determina, né, quem constrói, vamos dizer assim, essa legislação internacional, esses protocolos internacionais. Então ele foi falando sobre isso, falou da visita do pessoal da OCDE aqui, né, daquele grupo de combate à corrupção, e foi seguindo nessa linha. Então o mesmo Toffoli que chegou a bater boca com Aras, né, no início da tarde, foi até constrangedor, né, incompatível também, postura incompatível, né, com a de um ministro do Supremo, não deixou o Aras falar, disse que ele não sabia de nada, que ele não tinha acesso a nada, enfim, realmente uma situação muito feia. Depois ele foi então mudando esse posicionamento e ao ponto de fazer de defender, né, o que já está posto. O que o pessoal não entendeu, e aí eu explico, é que assim, muita gente acabou terminando aí o dia achando que ele estava restringindo, modulando os efeitos do seu voto ali. Claro que todo mundo ainda vai votar, mas eles disseram que estava modulando os efeitos do seu voto e que ele então estava restringindo o trabalho, esse compartilhamento de dados. E a imprensa inteira foi desmentida, né? Menos nós, que nós dissemos desde sempre que ele não estava restringindo nada, porque o seu voto apenas confirmava aquilo que já está posto. Então, quando o Toffoli falava assim, não pode fazer compartilhamento por e-mail, isso tem que respeitar as normas, né? Não pode transmitir extrato, o COAF não pode mandar o extrato do sujeito. Assim, gente, o COAF não faz isso, né? O COAF não faz isso, o COAF trabalha com informações mais globais, né? E ele não entra nesse detalhe. Você não tem um relatório de inteligência financeira com o extrato do sujeito. Se tiver, está errado, né? Ou a Receita Federal, quando ela encaminha ali
uma representação para fins penais, ali, uma representação fiscal para fins penais, quando ela termina ali, faz uma análise de crédito tributário, né, e aí manda para o cara fazer uma investigação de sonegação, ela também não pode abrir o sigilo bancário do cara de primeira, que ela manda vamos dizer assim, a síntese daquilo que foi identificado, e o Ministério Público abre então um procedimento, pede a quebra de sigilo ao juiz, e aí sim tem acesso a tudo e pode processar. Aliás, a decisão do Toffoli, ela foi em cima do caso original que eu falei desde sempre aqui, que não tinha nada a ver com o COAF, que era o caso da Receita, envolvendo aquele posto de gasolina lá de São Paulo, um casal que chegou a ser condenado em primeira instância por sonegação fiscal. Então, na segunda instância, o juiz, o desembargador, inclusive o desembargador ligado aí ao PT, ele rejeitou, anulou as provas, justamente dizendo que não poderiam ter sido compartilhadas sem a autorização judicial. E agora tudo cai por terra. O que o Toffoli decidiu? Decidiu acolher o recurso do Ministério Público, então anulou a própria decisão, o acórdão do TRF3 e a decisão do desembargador, referendou o compartilhamento dos dados pelo COAF, a produção dos seus relatórios de inteligência financeira, tudo do jeito que já é feito direitinho. Então é o seguinte, se tem abuso, é o que eu sempre digo, se o determinado agente ali fez errado, compartilhou o que não devia, vazou o que não devia, violou as regras, isso é um caso pontual, precisa ser punido, precisa ser apurado e punido. Você não pode desconstruir um sistema do tamanho desse que existe hoje para fazer esse combate, né, à lavagem de dinheiro e à corrupção e por generalizar, né, isso, destruir isso tudo por causa de casos pontuais. Abusos sempre haverão, né, e cabe aos órgãos de controle apurar e punir, né? Então, claro, óbvio, né, ficou muito claro com a visita do pessoal da OCDE, outras virão, que se o Brasil também fizesse isso, se o STF fizer, né, até porque o julgamento não terminou, outros 9 ministros, 10 ministros ainda vão se manifestar, mas é claro que eu acho, na minha opinião, que não vai haver uma mudança disso, porque se o próprio relator do caso muda o seu entendimento e passa a defender uma proposta diferente, né, uma posição oposta, claro que isso, muito provavelmente teremos uma maioria seguindo esse entendimento. Então, óbvio que se a gente desmontasse esse sistema, se o STF cometesse né, mas se o Toffoli fizesse isso, a gente teria um prejuízo muito grande, o país entraria numa lista negra, a gente viraria Somália, né, no sentido de um país que não colabora com o combate à lavagem de dinheiro. O combate à lavagem de dinheiro está associado ao combate ao terrorismo, né, em nível global. Então tudo isso afasta os investimentos, tem um prejuízo com consequências aí realmente enormes, né, para o país. O fato é que vai ter ministro amanhã com a brocha na mão, né? Alguns ministros que estavam aí, né, loucos para poder vir, fazer, desfazer, não sei o que, agora vão ficar com a brocha na mão porque o Toffoli abandonou o seu posicionamento. Eu até fiz algumas observações, né, no seguinte sentido. O Toffoli fez alguns ali na conclusão do voto, fez algumas ressalvas, etc., mas tudo dentro daquilo que já existe, né? Então, quando ele fala, olha, só pode compartilhar os dados, não pode compartilhar status bancários, você não pode... tem que instaurar um PIC e comunicar ao juízo quando recebeu um relatório de inteligência financeira da UIF. Olha, gente, o Ministério Público já faz isso, mas como é que funciona? O COAF recebe as informações dos bancos, por exemplo, identificam lá uma movimentação suspeita, encaminham isso para o Ministério Público. O Ministério Público vê se aquilo tem relevância. Se tiver relevância, ele instaura um PIC e faz ali um pedido contextualizado com outras provas, com outras informações que eles tenham em relação àquele CPF ou aquele CNPJ, né, aquele alvo ali, uma pré-investigação, mas enfim, faz então um pedido ao juízo, né, ao judiciário, ao juiz, para que ele proceda ali, autorize diversas medidas,
né, diligências e medidas como a própria quebra de sigilo bancário e fiscal. Então, isso já é um procedimento normal. Se o Ministério Público entender que o relatório de inteligência financeira não tem nada de relevante, isso vai para o arquivo. E o juiz também fica sabendo do arquivamento, porque é tudo via judicial. Então, o que eu quero dizer? Você pode até instituir mais uma burocracia, dizer assim, não, você é obrigado a instaurar um PIC. Bom, tudo bem, aí você instaura o PIC, comunica ao juiz, olha, estou instaurando o PIC porque eu recebi um RIF, mas eu vou arquivar porque esse RIF não tem relevância. Quer dizer, é mais uma burocracia só para engessar, né, o judiciário mais um pouquinho. É uma burocracia no judiciário já saturado dela, né? Então eu não acho que isso vai acontecer. Isso ficou realmente ali como uma coisa dita ali só para, vamos dizer assim, não tinha o que fazer, então deu para ficar um pouquinho melhor, fez algumas observações, não vamos exagerar aqui, não vamos exagerar ali, não vamos fazer isso, tem que ter supervisão. O fato é o seguinte, tudo isso já tem, né, já tem supervisão, só que dentro de uma lógica de produção de informação, de inteligência, né? Então não é a informação que vai subsidiar, que vai virar prova de um inquérito, né, de uma denúncia. Não, é a informação de inteligência que vai subsidiar o pedido, né, de diligências para você instruir realmente um processo, para você consubstanciar ali uma denúncia ou um inquérito, para você realmente ter dados críveis, provas realmente que gerem, né, uma condenação. Então, tudo isso, só para sintetizar, né, o que você tem no fim das contas é uma situação em que o Dias Toffoli parece que entendeu, né, não sei se pressionado ou não por tudo que está acontecendo, mas ele entendeu que a situação, que o buraco é um pouco mais embaixo. Tá? Então, nós temos aí agora um Supremo que vai continuar com esse julgamento amanhã. Muitos ministros saíram de lá confusos, o Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, todos questionaram, o Barroso até falou assim, não, tem que chamar um professor de javanês para traduzir o voto do Toffoli. E o fato é que dificilmente teremos uma posição diferente, né? Nós teremos provavelmente uma conclusão pró compartilhamento de dados, teremos a anulação daquela suspensão, né, e tudo vai voltar a ser como era, que é o que interessa. O que acontece com o Flávio Bolsonaro? Bom, o Flávio Bolsonaro pode se beneficiar dessa decisão. O fato é que essa decisão, o compartilhamento, né, não é o que foi compartilhado, mas a forma como foi compartilhado. No caso do Flávio, o Ministério Público do Rio teria cometido alguns excessos, alguns abusos. Teria pedido informações ao COAF dentro de um outro PIC, que era o PIC lá do Fabrício de Queiroz, né? E também teria feito essa solicitação por e-mail, que não pode, mas isso tudo já é regra, existem os procedimentos normais, existe um sistema para você fazer isso. Esse sistema, eu já disse aqui, você tem que se cadastrar, você recebe uma senha, você tem que identificar a investigação que está subsidiando aquilo. Então dar um jeitinho, fazer ali informalmente, vai dar zebra. E se fizer, tá errado. E se fez, então, tem que anular. É simples, né? É simples. É o que eu digo, o abuso de um não pode ser generalizado, os outros não podem ser punidos por causa do erro de um procurador, de um promotor. Tá? Tivemos, além disso, o que mais eu destaco para vocês aqui? Já falei aqui, mas o que? Ah, sim. Só né? Fazer uma ressalva aqui, porque, é claro, esse julgamento aí, o Toffoli falou uma opção de bobagem também, e num determinado momento ele disse, né, lá no início, quando ele ainda estava pró-Toffoli, não tinha ainda se voltado contra o próprio Dias Toffoli, contra ele mesmo, ele chegou a falar assim, que ele ouviu que servidores do Banco Central estariam se sentindo constrangidos porque o Ministério Público, Polícia Federal, pediam informações aí do COAF, não sei o quê, e tal, e eles se sentiam constrangidos e acabavam fornecendo essa informação. Mentira, quero mostrar alguém que diga isso. Inclusive conversei com várias fontes minhas o pessoal que integra a ENCLA, né, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a rede nacional de articulação,
dos servidores que são dedicados à formulação de políticas para essa temática. E servidores do Banco Central, da UIF, né, desconhecem qualquer tipo de pressão. Isso não existe. 80% desse procedimento de compartilhamento de informações ele é feito de forma automática, né? Então, e é o seguinte, por que o Toffoli disse isso? Porque ele ficou batendo na tecla de que a UIF tem que ter autonomia, como é lá fora, e etc. Só que essa autonomia, Toffoli, a autonomia é justamente contra ingerências externas, né, como a sua, né, como o que aconteceu aí, ou outras políticas, né, de determinadas pessoas que às vezes querem manipular o órgão para benefício pessoal. Isso realmente não pode acontecer. Então, nesse sentido, tem que ter autonomia? Sim, tá certo? Agora, dizer que nego foi pressionado, isso aí não convence ninguém, né? Bom, fora isso, tivemos aí a CCJ da Câmara, correndo atrás do prejuízo, aprovou lá o texto, né? Aprovou o relatório favorável, à proposta que permite a prisão em condenação em segunda instância, após condenação em segunda instância. Foi o parecer complementar apresentado pela Carolina de Tone. Ela se manifestou favorável à PEC, que altera os artigos 102 e 105 da Constituição, acabando com o chamado recurso extraordinário, apresentado ao STF também com o recurso especial ao STJ. Na prática, isso faria com que o réu pudesse recorrer da sentença até a segunda instância. Depois dessa etapa, a prisão já poderia ocorrer. A proposta foi apresentada inicialmente pelo deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Abre aspas, reconheço que a PEC 199/2019 apresenta a solução ainda mais assertiva que as demais, porque a um só tempo inibe a interposição de recursos meramente protelatórios e desafoga a carga de trabalho da Suprema Corte, destacou a Carolina, aí, relatora. Paralelamente a isso, nós tivemos na CCJ do Senado o início da discussão de uma proposta que resgata a proposta do Sérgio Moro, do pacote anticrime, justamente ali pegaram um projeto do Lazier Martins, projeto de lei, né, não é PEC, projeto de lei, mais fácil de ser aprovado, mais rápido, fizeram um substitutivo, trocaram ali o miolo e colocaram então, resgataram a proposta do projeto anticrime que trata da segunda instância. Esse projeto, inclusive, essa articulação foi combinada com o Sérgio Moro, que está se mostrando aí já bastante, vamos dizer assim, à vontade, né, com a política. Para quem chegou aí não sabia muito bem o que fazer, como lidar com os políticos, já está mostrando que aprende rápido, assim como o Paulo Guedes. Então, já destacou, inclusive, hoje a necessidade do apoio político para as propostas, para propostas como essa, e então ele está mostrando realmente aí essa habilidade em negociar com os agentes políticos, e isso é importantíssimo, porque é só assim que se avança, ainda mais quando a gente fala de Congresso Nacional. Então está essa proposta. Infelizmente, a discussão no Senado foi suspensa por um pedido de vista do Humberto Costa, né, petista Humberto Costa, que resolveu aí convidar o próprio Moro e outros a defenderem, né, essa proposta. Um debate ali na CCJ antes de colocar esse texto em votação. Então, enquanto isso, a CCJ da Câmara fez o seu trabalho. Então é bom estar vendo essa competição, é aquela velha história. O bicho político vive de voto. Quando ele entende, né, como entendeu aqui, porque as ruas se manifestaram, porque as redes se manifestaram, todo mundo rejeitou essa decisão do STF, né? Eles viram que falaram assim, bom, a gente tem que fazer alguma coisa, senão ano que vem e no outro, né? Daqui a 3 anos vai complicar a situação, porque é óbvio, as pessoas não estão mais, elas não toleram mais aquilo que aconteceu com o país. Elas não toleram mais um petrolão, né, um mensalão, não toleram mais. As pessoas querem realmente que o país evolua. E a melhor forma de evoluir é mantendo os avanços institucionais da Lava Jato. Bom, mencionei aqui o aditamento, né, pedido aí da Janaína, e os auditores fiscais também da Receita fizeram aí alguns complementos, novas denúncias, né, ao CDE, ao grupo de Egmont e ao ONDC, justamente em função desses graves retrocessos, né? Já haviam denunciado ao GAFI e agora foram buscar esses outros órgãos denunciando esses retrocessos do país. Então, importante também essa campanha aí internacional do Sindifisco, que está fazendo essa defesa institucional das prerrogativas, né, dos auditores. Bom, o que mais eu posso destacar para vocês?
É isso. Temos ainda um registro aqui, o porteiro lá do condomínio do Bolsonaro prestou um novo depoimento e desdisse aquilo que disse no outro, né? Aquela tentativa de envolver o presidente no caso da Marielle Franco caiu por terra aí com o porteiro negando, né? Negando que tem ouvido autorização do seu Jair para entrar no condomínio. Ex-presidente da Braskem foi preso nos Estados Unidos, José Carlos Grubices, preso em Nova York, acusado aí de corrupção e lavagem de dinheiro. E ele trabalhou na Odebrecht de 2001 a 2012. A empreiteira detém 38% da Braskem, enquanto a Petrobras detém 36%. Bom, vocês já conhecem toda essa história, muito rolo que fizeram com a Braskem usando a Petrobras aí. E o Moro confirmou então a presença lá na CCJ para discutir a segunda instância. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela audiência. Voltamos amanhã acompanhando aí a retomada desse julgamento e todas as outras notícias que vocês têm em primeira mão e de forma mais precisa, né, aqui no Antagonista. Um abraço, não deixem de curtir e compartilhar o vídeo. Tchau.